Shabbat Shalom, irmãos. Agradecer ao Eterno por essa manhã maravilhosa, tranquila, um sol bonito aí para nós estarmos observando a palavra do Eterno. Eu queria agradecer a presença dos nossos visitantes. Vocês fiquem à vontade no meio de nós. É um prazer muito grande para nós quando nós recebemos visitas, porque para nós vocês são ilustres para nós. Então vocês fiquem à vontade no nosso meio. Se você tiver dúvida, pode fazer as suas perguntas. Temos irmãos do lado, qualquer coisa. Então, vocês ficam à vontade, que a casa não é minha, a casa é do Eterno. Que Ele possa nos nutrir nessa manhã com a sua palavra. A porção dessa manhã é a 25ª porção, a Parashá Tzav, ordene. Nós já começamos a leitura, ela está em Levítico, capítulo 6, do verso 8. Ela vai até o capítulo 8, do verso 36. Essa manhã a leitura é do Shabbat Zahor, Shabbat da lembrança. Por quê? Porque é o Shabbat que antecede a celebração de Purim. O Mafiti dessa manhã, o Eduardo fez a leitura ali, em Levítico capítulo 8, mas como é o Shabbat Zahor, a leitura do Mafiti, que é a última leitura, ela encontra-se em Deuteronômio, capítulo 25, vai lá para você ver. Capítulo 25 de Deuteronômio, no verso 17. Por que é o Shabbat da lembrança? Lembra-te do que fez Amaleque, diz o texto. Capítulo 25 de Deuteronômio, verso 17. Verso 17 até o 19, diz assim. 25. Lembra-te de que fez Amaleque no caminho, quando saíste do Egito, como te surpreendeu no caminho e derrubou todos os fracos que iam após ti, na retaguarda. Estando tu cansado e fadigado, não temeu a Elohim. Quando o Eterno teu Elohim te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Eterno teu Elohim te dará, por herança de nossos pais, para que possuas, então apagarás, essa é a ordem, Tetzav, apagará a memória de Amaleque, de debaixo do céu, não te esquecerás. Essa é a ordem da Parashá Tetzav, ordene, lá em Levítico capítulo 8. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer pela tua grande misericórdia para conosco, quando nós saímos dos nossos lares e estamos aqui diante da tua presença, diante da tua Torá, para receber de ti toda a instrução, Pai, para que nós não venhamos desviar do teu caminho, nem do teu propósito ao qual o Senhor colocou em nossos corações e também em nossas mãos. Que nós possamos quebrar as nossas cerviz e que nós possamos estar submetidos à tua Torá, submetidos aos profetas, submetidos a Yeshua HaMashiach, Pai, para que nós não venhamos, ó Pai, fazer nada da nossa mente e do nosso coração que ele é enganoso, mas que nós venhamos prosperar na tua palavra, em conhecer com toda a sabedoria que vem do teu Espírito, tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque essa manhã é uma manhã especial para nós, quando nós nos apresentamos neste Shabat diante de ti e diante da tua Torá. Tzav, ordene. A aplicação aqui do verbo é de uma vontade que provém de uma autoridade já estabelecida, irmãos. É uma aplicação, o verbo, tzav, ordene. É a aplicação de uma vontade que provém de uma autoridade plena. É uma vontade de uma autoridade já estabelecida, uma autoridade completa. Nós estamos falando do Eterno, Elohim de Israel. Ele sim tem toda a autoridade estabelecida sobre ele e também Yeshua HaMashiach. O verbo aqui, tzav, ordene, vai dar ação a esta porção. É ele que vai dar ação para que essa porção aconteça. E que tem por objetivo, irmãos, pôr em funcionamento regular. O que é funcionamento regular? Correto, contínuo, de acordo com essa determinação superior que provém de Elohim, e de uma legislação de ofertas e de sacrifícios, já qualificado no início da porção, no início do livro Vaikra, de Levítico. Vai lá para mim. Eu que não estou, mas vocês devem estar lá, em Levítico, capítulo 6.
Você vai ver aqui que o objetivo aqui da ordem é dar funcionamento regular à legislação de ofertas e sacrifícios. Essa legislação de ofertas e sacrifícios, você vai encontrar também em Deuteronômio, também em Números, no capítulo 28, enfim. Mas aqui em Levítico, ela iniciou já no capítulo 1 do livro Vaikra, que é a porção também do mesmo nome, Levítico capítulo 1. E aqui no capítulo 6, ele vai estabelecer uma legislação, como ela em funcionamento, pôr em funcionamento toda essa legislação de sacrifícios já qualificados aqui em Levítico. A norma aqui, a instrução de Tzav, de ordene, vai definir com mais precisão a apresentação que eu e você temos que fazer do erguido e das ofertas, dos sacrifícios diários que eu e você temos que fazer. Então, você vai comigo ali no capítulo 6, que a leitura começa ali no verso 8. Diz assim: disse o Eterno a Moisés: dá ordem, sabe, ordena a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a Torá do holocausto, é a lei dos holocaustos. O holocausto ficará sobre a lareira do altar a noite inteira, até a manhã seguinte. E nela se conservará aceso o fogo do altar. O sacerdote então vestirá a sua túnica de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levará as cinzas, quando o fogo houver consumido o holocausto, sobre o altar, e porá junto ao altar. Depois despedirá as suas vestes, e vestirá outras, e lavará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. Ao verso 12. O fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá lenha nele, e sobre ele porá em ordem, está vendo? Pôr em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Próximo ao original, verso 9 diz assim: ordene, sabe, a Arão e a seus filhos para dizer: eis a Torá do erguido. Trata-se do erguido sobre o seu braseiro, sobre o altar, toda noite, até amanhã. Fogo do altar se inflamará aí. Se você for lá no verso 12, olha aí no verso 12, diz assim: o fogo sobre o altar nele inflamará, ele não se apagará. O ministrante queima lenhas ali, todas as manhãs. Ele ali prepara o erguido e ali incesa as gorduras das pacificações. Um fogo permanente se inflama sobre o altar. Ele não se apagará. Eis a Torá da oferenda, da oferta, a apresentar pelos filhos de Arão diante de Adonai nas faces do altar. Essa determinação, se você observar, era uma determinação que tem um caráter de um decreto. Por isso que eu falei que ordene. Tem um caráter de um decreto, mais específico e claro para nós, desde um conceito bem simples. É um decreto-lei. O Roberto, se quiser acrescentar, fique à vontade. É um decreto-lei, que é um decreto, é uma determinação baixada por uma autoridade maior. No nosso caso, o presidente da República. É uma autoridade maior, um chefe de Estado, com a força de lei. Mas esse decreto-lei não tem participação da comunidade, porque o decreto-lei é sem discussão, nem aprovação pelo Congresso. Esse instrumento aqui é utilizado devido à urgência. Por isso que eu falei que sabe, ordene, tem a força de um decreto-lei, onde a autoridade maior, plena, absoluta, que é Elohim, vai estabelecer sem discussão da comunidade. Ele vai estabelecer por quê? Porque é um instrumento que ele tem nas mãos, que ele vai utilizar devido à urgência de ordenar. De quê? De pôr ordem. De pôr ordem. Moisés aqui, irmãos, ele vai consagrar inicialmente o corpo sacerdotal. Então, quando você vê aqui a pastora Sandra falando que as mulheres vêm e elas estão sempre dispostas, e nós conhecemos essa história. Nós conhecemos essa história. Elas estão sempre aptas a ajudar. Então, e quando você olha essa situação, sabe, ordene a urgência aqui do decreto, Moisés vai consagrar primeiro o corpo sacerdotal, que são os homens. Aqui, o corpo sacerdotal. Através de quê? Através do decreto de Elohim. Para quê? Para estabelecer ordem no serviço sacerdotal. Nós vamos ver isso. Para estabelecer ordem no serviço sacerdotal. Vai lá no capítulo 8, por favor.
Está dentro ainda da nossa porção. Capítulo 8, verso 1 e verso 5. Verso 5. Diz assim, disse o Eterno a Moisés: toma Arão e os seus filhos, esse é o corpo sacerdotal, está vendo? E as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da oferta pelo pecado, e 2 carneiros e os cestos de pães asmos. E reúne toda a congregação à entrada da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Eterno lhe ordenara, e a congregação se reuniu à entrada da tenda da congregação. E disse o Eterno a Moisés, a Arão, disse Moisés à congregação: isto é, que o Eterno ordenou que se fizesse. Sabe, a ordem vem expressa. Sabe, ordena. Se você continuar a leitura, você vai deparar lá no verso 33. Não vamos fazer toda a leitura, não. Mas vai lá no verso 33, que já é a finalização aqui da porção. Diz assim, no 33. Também à entrada da tenda da congregação não saireis durante 7 dias, até que se cumpram os dias da consagração. Consagração de quem? Do corpo sacerdotal. Aqui, pois por 7 dias ele vos consagrará. Verso 34. Como se fez no dia de hoje, assim o Eterno ordenou que se fizesse em expiação por vós. Ficareis à entrada da tenda da congregação, dia e noite, durante 7 dias, e observareis as ordenanças que o Eterno, para que não morrais, pois assim me foi sábio ordenado. Está vendo as ordenanças? Assim Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Eterno ordenou por intermédio de Moisés. Você vai ver aqui que a autoridade vem com a força que emanada para ele, constituída para ele, estabelecida por ele, por Adonai, estabelece um decreto. O rei Davi utiliza desse mesmo instrumento. Por quê? Porque o rei Davi conseguiu atingir uma estatura de um varão que estabeleceu justiça e misericórdia. Um varão que estabeleceu justiça e misericórdia. Vá lá em 1 Reis, por favor. Você vai ver aqui que o rei Davi utiliza esse mesmo direito de um decreto-lei. Ele vai estabelecer. Quer ver? Por quê? Por causa da urgência, aproximação de quê? Da sua morte. 1 Reis, capítulo 2, do verso 1, por favor. Ele vai usar do mesmo instrumento. Por quê? Por causa da urgência. Ele vai ordenar, sabe? Vai ordenar o seu filho, Salomão. Ele vai dar ordem a Salomão. Ele diz assim no capítulo 2, vamos começar do verso 1, diz assim: aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem, sabe, a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois ser homem. Venha trabalhar, venha pegar no pesado. Saia da sua comodidade. Olha aqui, guarda as ordenanças do Eterno, teu Elohim. Guarda para andares nos teus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos. Como está escrito na Torá de Moisés, para que prospere em tudo que fizeres, por onde quer que fores, e que o Eterno confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o coração e de toda a sua alma, nunca faltará sucessor ao trono de Israel. Essa é o benefício para aquele que recebe uma ordem. E Salomão recebeu essa ordem. Diz lá, não precisa ir lá não, que eu vou ler para vocês, em Samuel, capítulo 8. Diz assim: reinou, pois, Davi sobre Israel, e Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Ele estabelecia justiça. Por quê? Porque ele tinha em suas mãos a misericórdia, a aplicação da misericórdia. Ele lembrou do Shabat Zahor. Ele não esqueceu da lembrança do Shabat Zahor. Ele não esqueceu de aplicar a justiça em Ameleque. Vai lá para você ver. Vai lá em Samuel capítulo 8. É onde eu estava lendo. Ele adquire isso. Por quê? Porque nas suas mãos tinha misericórdia. Isso. 2 Samuel, perdão. 2 Samuel, capítulo 8. Nós vamos fazer a leitura, para melhor entendimento, a partir do verso 8, do capítulo 8 de 2 Samuel. Davi vai para a guerra, ele é um homem de guerra. Mas ele vai para a guerra para estabelecer justiça, irmãos.
Olha o capítulo 8, do verso 8 diz assim: tomou mais o rei Davi grande quantidade de bronze, de Betá e de Perotai, cidades de Hadadezer. Ouvindo então Toi, rei de Amate, que Davi derrotara todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para saudar e felicitar por haver pelejado contra Hadadezer e havê-lo ferido. Jorão trouxe consigo vasos de prata, de ouro e de bronze. São as ofertas pela vitória do rei Davi, os quais o rei Davi consagrou ao Eterno, juntamente com a prata, com o ouro, que havia consagrado de todas as nações que sujeitara. Da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque, está vendo? Estabelecimento de justiça. E dos despojos de Hadadezer, filho de Reobote, rei de Zobá. Assim Davi aumentou a sua fama, quando ao voltar de ferir os sírios, matou no vale de Sal a 18.000 edomitas de Edom, por guarnições em todo o Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. O Eterno dava vitória a Davi por onde quer que ia. Reinou Davi sobre todo Israel, julgando e fazendo justiça a todo o seu povo. Está vendo? Por isso que ele vai ter em suas mãos o direito de utilizar o quê? Um instrumento de um decreto, sem permissão da comunidade. Ele vai decretar por quê? Porque ele precisava de cada urgência do mandamento, da ordem a ser cumprida. É um decreto. Irmãos, decretar, o termo hebraico é shapat, verbo cuja raiz dá origem ao termo mispat, que é juízo, que tem na sua formação, na sua matriz, na sua origem, no seu nascimento, nas tomadas de decisões. O juízo, a justiça, ela tem na sua formação, o seu nascimento, nas tomadas de decisões e determinações, em julgamentos em causa em direitos pessoais. Isto é, a justiça e o direito, ele inicia quando você exerce, estabelece justiça nas ações mais simples do seu cotidiano, do seu dia a dia, para com seu irmão, para com seu filho, para com seu vizinho. É ali que nasce o estabelecimento de justiça. Porque você precisa estar preparado para alcançar coisas maiores, para você alcançar isso aqui que Davi alcançou. Isso aqui que Davi alcançou, o direito de usar de um instrumento, que é um decreto, para estabelecer quando? Quando há urgência do mandamento para ser cumprido. Então, as tomadas de decisões simples, que eu e você temos que tomar, quando você vê que seu filho não anda de forma correta, quando você vê que a sua filha não anda de maneira correta, quando você não está andando de maneira correta, quando eu não estou andando no caminho estabelecido por Adonai. É aí que nasce a oportunidade que você tem de exercer o juízo, de exercer mispate, de você receber de Adonai o direito de utilizar de um instrumento, de um decreto. Pode falar, pastor. Léo, nós temos duas paraxás na Bíblia que chama ordena. Sim. Uma paraxá está lá em Êxodo, no capítulo 27, no versículo 20, começa. Ali nós recebemos uma ordem, mas ali a ordem, saber. Isso. A ordem ali é para todo o povo. A ordem aqui é para os sacerdotes. E aqui tem uma ordem específica. São ordenanças aqui que, se você for olhar para a paraxá de Levítico, capítulo 6, a partir do versículo 8, que o Léo acabou de ler, dá ordem a Arão aos seus filhos, dizendo, essa ordem é para os sacerdotes, para cumprir as suas funções. Isso. Para os sacerdotes cumprir as suas funções. Qual a primeira função que aqui exige? É o sacrifício da manhã e da tarde. Amém. Se você não entender isso, amém, que o sacrifício da manhã e da tarde está incluído dentro dessa ordem que é dada aqui, você pode ser incluído no capítulo 7 na pena de carete. O que é pena de carete aqui na Bíblia? Levítico capítulo 7, versículo 21, olha aí para você ver, dentro da paraxá. Pena de carete é o finalzinho do versículo 21. Essa pessoa será extirpada do meio do seu povo, será cortada dos seus povos, do meio do seu povo. Essa pena é pronunciada por motivos religiosos sérios. Isso. E onde começa aqui a paraxá que ele está começando, ó, com a questão do sacrifício da manhã.
e da tarde. O judeu ora 3 vezes ao dia. Amém. 3 vezes ao dia. Uma oração que eles têm no Sidur. 3 vezes eles... Você tem o privilégio de orar com liberdade na palavra, várias orações, de manhã e à tarde. Então, isso não é obrigação para a Sandra, isso é obrigação para todos. O Francisco sentou aqui e falou, pastor, eu entendi isso aqui. Eu achava que os sacrifícios era... Como é que é, Francisco? Não, a gente pensa que é algo que o Eterno está dando como se fosse esporádico, como se não tivesse importância, não tivesse um embasamento. Né? Não que não tivesse importância, porque tem muita oração, mesmo que não tivesse uma ordenança específica, ela já teria sua importância. Mas existe uma especificação na Torá relacionada a isso. Aí quando a pastora está lendo aqui que essa é a punição, não que se você orar, você vai ter essa punição. Mas a oração vai te ensinar a ter um exercício que vai te levar a uma vida de fidelidade. Se você não participa da oração, você não consegue adquirir. É o que está determinado aqui na Torá. Eu estava olhando, porque quando a gente olha a questão de uma ordenança geral, o Eterno está começando aqui a mostrar com a liderança, que era o sacerdote. Aí eu levo isso para dentro da congregação, a gente vê a responsabilidade do sacerdote para dentro do seu lar, que a pastora ora todos os dias por nós. Estabelecimento. Então, assim, e aí eu vejo a responsabilidade do homem dentro da casa, dos sacerdotes dentro da congregação. Se nós não fizermos as nossas orações matinais e as nossas orações da tarde, nós não conseguiremos estabelecer as coisas espirituais que o Eterno tem exigido de nós. Então, é nesse sentido que eu estava compartilhando. Aqui, irmãos, olha, só um minutinho, Léo. O holocausto, aqui é o erguido. Ficará sobre a lareira. Quem vai ficar sobre a lareira? É você. É você que é o erguido aqui. Exatamente. Queimando a noite inteira, até a manhã seguinte. E nela se conservará aceso o fogo do altar. É uma ordem. É uma ordem. Porque se você não fizer esse sacrifício, como é que você vai fazer o sacrifício de peça? Como é que você vai fazer pães asmos? Como é que você vai estabelecer justiça? Como é que você vai estabelecer... Olha aqui, você só estabelece justiça se você tiver assim com Elohim. Amém. Porque senão você não vai estabelecer justiça. Nada. Você faz justiça própria. Amém. E não justiça que vem de Elohim. Porque a pena de carete aqui, ela se aplica, a pena de morte aqui, ela se aplica a casos que escapam à observação humana. Isso. É aqueles casos íntimos que estão lá dentro do coração. Então, se você não assume essa responsabilidade de ouvir Elohim para saber o que está acontecendo, como é que você tem que se portar, como é que você tem que se fazer, você faz o mínimo, você vai celebrar a Páscoa. Não celebra mesmo. Não tem como. Léo, deixa eu só compartilhar, eu lembrei que agora que eu falei com o pastor, eu falei assim, pastor, eu imaginava que no templo houvesse como se tivesse um rodízio. Ia um sacerdote, ia outro. O sumo sacerdote, ele tinha que fazer isso, porque só existia um sumo sacerdote. Ele tinha que fazer isso, está determinado aqui nessa porção, no capítulo 8, né? 8, isso. Nós temos que ele tinha que fazer isso de manhã e à tarde. Ele fazia esse sacrifício. E todo objetivo do sacrifício que nós estamos lendo e estudando, ele não é algo simplesmente para aquilo que se oferece no templo. O objetivo daquilo que se faz no templo é para que isso reflita no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Como, por exemplo, quando nós lavamos as nossas mãos, não existe antes das refeições, não existe uma especificação bíblica para que isso ocorra. Isso era feito pelo sacerdote antes de oferecer o sacrifício. Mas isso foi refletido para o nosso cotidiano. Amém. Da mesma coisa é a oração. Embora todos os sacerdotes não estavam no serviço, mas o que ele tinha que fazer dentro do templo, isso tinha que se refletir dentro da tua casa. É a mesma coisa conosco. Amém. Ou seja, o que nós temos que fazer que todos os dias, já que nós não temos a oportunidade de estar todos os dias aqui, temos a oportunidade e a obrigação de fazermos todos os dias nos nossos lares. Você vai ver, Francisco, que depois nós vamos ver aqui o que você causa quando você não exerce essa função. Além da pena de morte que você viu lá, porque até o capítulo 7 você tem uma legislação apenas. A partir do capítulo 8 você tem uma instrução normativa, é isso? Um decreto-lei que vai te obrigar você a aplicar a lei que foi estabelecida. Então, eu e você não temos aonde fugir.
Ou você cai na lei, ou você cai no decreto-lei. Você tem que cumprir. A ordem aqui, inicial, é dar ouvido. A ouvido a quem? A voz do Espírito, a voz do Eterno. A gente sabe aqui, a princípio, a ordem para a observação do sacrifício contínuo é dada aos ministrantes. Que eles acabaram de falar aí, eles até anteciparam, amém, que compõem o serviço sacerdotal. Essa ordem toma uma plenitude, ela vai tomar uma plenitude maior, porque vai envolver a todos. Por que tem que envolver a todos? Porque vocês vão ter que cobrar do sacerdote a função que eles têm que exercer, irmãos. Elohim vai e põe a assembleia como participante, ó. Ele vai, aí, essa função, ela vai se tornar plena para o sacerdote, para que ele possa exercer. Porque ela vai ter que alcançar a todos. Vai lá em capítulo 28, para você ver. Ali, em Números, capítulo 28, que eu falei, que também fala. Ali fala do sacrifício diário, irmãos. Das nossas orações diárias, de se apresentar diante do Eterno. Em horários específicos. O capítulo é bem claro aqui em Números, capítulo 28. Bem claro que as crianças lá do serviço infantil, elas estudam isso com a maior facilidade. E eu e você temos que aprender também. Ele diz assim, olha no verso 1, disse o Eterno a Moisés, verso capítulo 8 de Números, ordena-te, tzav, está vendo? Aos filhos de Israel, é uma ordem, e diz-lhes, cuidai de apresentar-me a seu tempo determinado a oferta, o meu manjar, para que as minhas ofertas queimadas, como cheiro suave para mim. Próximo ao original diz assim, ó, dê ordem ao povo de Israel, dê ordem e diga-lhes, vocês devem ter cuidado de me oferecer em tempo apropriado o alimento para as ofertas feitas pelo fogo, provendo um aroma fragante para mim, um aroma suave para mim, diz a nossa versão. Ali você vai ver que você vai ter todas as ofertas aqui obrigatórias, a oferta cotidiana, as ofertas semanais, o sacrifício mensal, o sacrifício das festas, não param. Todos os dias, você vai observar aqui, eu não vou ler todo o número capítulo 28, mas você vai ver aqui que tem as horas específicas, o tempo apropriado aqui. Porém, a gente sabe, em ordene, é aplicado com precisão, irmãos. Quando há o quê? Quando é que isso é aplicado com precisão? Quando há unidade entre o profeta e o sacerdote. Quando há unidade entre o profeta e o sacerdote. Tem que haver unidade, assim como tem com Arão e Moisés. Assim como tem o juízo e a justiça. Tem que haver unidade, tem que andar juntos. Para que haja uma plenitude, para que você possa alcançar a aplicação com precisão da ordem. A ausência desta unidade, da unidade do sacerdote e do profeta, vai exigir muito daquele que é fiel. Se o sacerdote não cumpre, fica pesado se o profeta não cumpre, o sacerdote fica pesado. Se o sacerdote não cumpre, fica pesado para o profeta. Os momentos mais maravilhosos de Israel, falando no microfone, Francisco. Foi quando havia uma harmonia entre o rei e o profeta. Foram os momentos mais maravilhosos que maravilhosos Israel exato, onde a teofonia se apresentou. Se você for lá em capítulo 7 de Jeremias, vamos ver isso aí, que eu te disse. Que se não houver unidade entre o profeta, porque o profeta também tem funções. E assim também como tem o sacerdote. Aqui, ó. Mas se você falhar na sua função, você vai levar peso para o outro. É isso que o profeta está falando. Se você falhar na sua função, você vai levar peso para o outro. O profeta Jeremias, aqui, irmãos, deixa eu ir lá. No capítulo 7, do profeta Jeremias. Ele vem ali, ele diz assim, vocês fizeram piores do que vossos pais. A acusação do profeta aqui é grave para essa geração. Ele começa a leitura no capítulo 21 ali. Ele diz assim, olha, vamos lá no 21, depois a gente volta. Diz assim no 21, assim diz o Eterno dos Exércitos, o Elohim de Israel, ajuntai os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e comei carne, pois eu nada disse a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca do holocausto ou sacrifício. O que ele está falando aqui? Ele não está condenando o sacrifício, não. O que ele condena aqui é a prática da injustiça. Que você deixa de exercer a sua parte, você sobrecarrega um outro. Amém. Parabéns.
ele não está falando contra o holocausto, contra o sacrifício que foi estabelecido, que nós vimos aqui no capítulo, já de 1 de Vraicá, de Levítico, que ele vem falando em números que nós vimos. Não é isso. E além disso, você apoia o ímpio. Claro. E fica contra o seu irmão. Exatamente, contra o seu irmão. É isso que ele está falando aqui. Quando você não entende as coisas e não as ordena em tempo determinado, é isso que você faz. Quando você não ouve, quando eu não ouço. Olha o 24 que ele fala. Mas não ouve, nem inclinar os seus ouvidos. Pelo contrário, andam nos seus próprios conselhos. São aqueles altivos que têm os seus conceitos já prontos para se defenderem. Andam nos seus próprios conselhos, diz o texto. Na dureza do seu coração maligno. Andam para trás e não para diante. Ele não anda para trás, ele não consegue prosseguir. Por quê? Porque não ajuda o outro. Olha o 25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei os meus servos, os profetas, todos os dias, madrugando e enviando. Madrugando e enviando. Sabe para quê, irmãos, que o profeta andava madrugando e andando? Para estabelecimento de justiça, para estabelecimento de sacrifício diário. O profeta madruga para exigir de você e de mim o cumprimento de um sacrifício diário, que é uma ordenança estabelecida para a classe sacerdotal, para os homens. E eu faço isso aqui, não ouço, não inclino os meus ouvidos. Por quê? Porque eu sou eu. Porque eu tenho um coração duro. A denúncia aqui é grave do profeta. Ao 26, contudo, não me deste ouvidos. Não inclinaste. Está vendo como você pesa para o profeta? Ele tem que madrugar, ele tem que caminhar para que possa acontecer. Para que a comunidade de Israel possa andar. Para que a comunidade de Rehoboth possa caminhar. Aqui, contudo, não me destes ouvidos. Nem inclinaste para os ouvidos, mas endureceste a vossa cerviz. E fizeste pior do que os vossos pais. E diz-lhe todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. Diz Eliás: esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Eterno, seu Elohim. A nação e não aceita a correção. Já pereceu a verdade. Desapareceu dos seus lábios a verdade. Desapareceu dos seus lábios. Por quê? Porque tem um coração resistente. Vai lá no verso 1, capítulo 7, para você ver isso. Volta um pouquinho aí. Olha lá, ele diz assim, Por quê? Porque o objetivo é o estabelecimento de uma nação justa. Mas como que eu vou estabelecer uma nação justa se nem a classe sacerdotal quer cumprir o seu papel? Você não vai conseguir. Não vai conseguir, olha só. Mas aí você cai lá na punição, porque você estabeleceu um peso muito grande para o profeta, ou o profeta estabeleceu um peso muito grande para o sacerdote. Vou entrar lá. Olha o verso 2. Ponte a porta. A porta. Por que a porta? Para estabelecimento de justiça. Olha, ouvi a palavra do Eterno, todos os de Judá, os que entrais por essas portas para adorares ao Eterno. Assim diz o Eterno dos Exércitos, o Elohim de Israel. Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Eterno, templo do Eterno, templo do Eterno é este. Mas se emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre o homem e o seu companheiro, está vendo o estabelecimento de justiça? Se não oprimires o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramares o sangue inocente neste lugar, nem andares após outros deuses para o vosso próprio mal. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. É de fazer aqui uma nação justa. O estabelecimento aqui é para erguer uma nação justa. Por isso que o profeta vem falando, olha, furtarei vós e matareis, cometereis adultérios e jurareis falsamente, o verso 9. E queimareis incenso a Baal, e andares após outros deuses que não conhecestes, então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, somos livres, podemos fazer todas essas abominações. Por que o Elohim não verá? Ele não tem, aquele que fez os olhos não verá? Não é isso que diz o salmista? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, diz o salmista. Olha o verso 11. Esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos.
A pergunta do profeta. É a mesma acusação de Apocalipse capítulo 9, que diz assim, dizem que são judeus e não são sinagoga de Satanás. Não querem cumprir as ordenanças, pastora Sandra. Não querem observar a aplicação da justiça nas coisas mínimas, nos detalhes mínimos. Não querem, eu e você, não queremos. Somos resistentes. E dizem, é para estabelecimento aqui de uma nação justa. Se você falar, vai lá no capítulo 22, para você ver. Do Jeremias mesmo. O profeta aqui vai denunciar agora a injustiça da casa do rei e do seu povo, prontamente. Segundo os exegetas, os estudiosos, esse rei aqui é Zedequias. Capítulo 22 de Jeremias. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 aí, ó. Assim diz o Eterno. Amém? Vocês acharam? Jeremias, capítulo 22. Assim diz o Eterno. Desce à casa do rei de Judá e anuncia ali essa mensagem. Tem que saber a ordem que o profeta recebeu. Ouve a palavra do Eterno, rei de Judá, que te assentas no trono de Davi. Tu e os teus servos e o teu povo, que entrais por estas portas. Está vendo? A denúncia continua. Assim diz o Eterno, exercei o juízo e a justiça. E livrai o oprimido das mãos do opressor. Não oprimais o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. E não façais violência, não derramareis sangue inocente neste lugar. Pois se deveras cumprires esta palavra, entrarão pelas portas desta casa, irmãos, os reis que se assentam do trono de Davi, aqueles que ouvem a palavra e conhecem e obedecem a palavra aqui, ó, eles assentam que se assentam no trono de Davi, em carros e montados em cavalo, eles, seus servos e o seu povo. Mas se não derdes ouvido a essas palavras, por mim mesmo jurei, diz o profeta, diz o Eterno, que essa casa se tornará em desolação, pois assim diz o Eterno acerca da casa do rei de Judá. Ainda que seja para mim, Gileade, a cabeça do Líbano, certamente farei de ti um deserto, e cidades desabitadas. Prepararei contra ti destruidores, cada um com as suas armas. Cortarão os teus cedros escolhidos, e lançá-los-ão ao fogo. Muitas nações passarão por essa cidade, e dirá cada um ao seu companheiro, por que procedeu o Eterno assim com esta grande nação? E a resposta será, porque deixaram a aliança do Eterno, seu Elohim, e se inclinaram diante de outros deuses e os serviram. Não choreis o morto, nem lastimeis. Antes chorai abundantemente aquele que sai, porque nunca mais tornará, nem virá a terra de onde nasceu. Pois assim diz o Eterno acerca de Salom, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, que saiu deste lugar, jamais tornará ali. Mas o lugar para onde levaram cativo morrerá, e nunca mais virá esta terra. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça, aquele que vai edificar, mas não consegue estabelecer justiça nem no seu próprio lar, aquilo que Francisco falou, estabelecimento de ordem sacerdotal dentro do seu lar, nas pequenas coisas, e os seus aposentos sem direito, que se reserve do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Diz ele, edificarei para mim uma casa espaçosa e largos aposentos, de modo que janelas forram-se de cedro, e a pinta de vermelho. Reinará tu só porque procuras exercer o uso do cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Julgou a casa do aflito e do necessitado, e por isso lhe sucedeu bem. Não é isso conhecer-me, diz o Eterno. Essa é a denúncia do profeta. Por quê? Porque você não quer assumir posições nem postura. Você espera que o outro assuma. Você é aquele que anda para trás. Você espera que o outro assuma a sua postura. E o outro vai assumir, porque a ordem é de emergência, que tem que ser feito. Essa ordem aqui é súbita. É zelo, é estímulo, é sair e andar e fazer. Isso. Porque não há tempo. Não há tempo mais de ficar esperando e pensando. Eu vou orar, não vou. Eu vou dormir mais um pouquinho, eu vou não sei o quê. Não há mais tempo para isso. O Messias está às portas. Amém. Nós precisamos fazer. É súbita. Irmãos, quando eu falo que essa lei aqui, do versículo 21, se aplica a casos que escapam à observação humana, porque eu não consigo observar se você quer cumprir o sacrifício da manhã ou não. Ou não. Isso está dentro do seu coração. Amém. É isso que a lei aqui, porque ela é aplicada pelo próprio Adonai. Amém.
a pena é aplicada para aquele que não quer fazer, porque eu não conheço o seu coração. Se você quer ou não fazer. Irmãos, aqui, ó, aqui, meu filho, porque eu independe. Eu não posso julgar você. Eu não posso pensar, se você disser para mim, não, pastora, eu não pude fazer porque eu estava muito... Às vezes você não fez, você não quis. Porque é o seu coração que não se inclinou a obedecer. Porque aqui ele diz assim, ó, porque você não acredita ainda que Elohim prometeu na sua Torá que nos sacrifícios ele vem e vai falar com você. Amém. Ele vem e vai te ensinar a prática da justiça. Porque nós não praticamos justiça da nossa cabeça. Nós temos que ter uma direção do eterno. Senão nós praticamos injustiça. Olha aqui quando ele diz, ó, no versículo 10 do capítulo 6. O sacerdote então vestirá a sua túnica de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, levantará a cinza e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e a porá junto ao altar. Porque ele está juntando a cinza que foi queimado, o erguido durante a noite. Quando começou a noite, você estava em sacrifício de oração. Amém. Quando amanheceu o dia, você vai ter que juntar a cinza e levar para fora do arraial. Olha aqui, ó. Isso é uma coisa que você pode delegar a funcionário. Aqui, ó. É você mesmo que tem que fazer. Você vai ter que ainda limpar toda a cinza do altar. É por isso que o caminhão da prefeitura não chega. Porque é um trabalho simples. Para que você Orar possa é uma coisa simples, que qualquer criança ora. Não depende de você, depende do seu coração, se você quer ou não. Por isso que eu estou falando, você pode esconder no seu coração que eu vou fazer, mas na verdade você não quer fazer coisa nenhuma. Isso é uma ordem. Não adianta, isso é uma ordem para dia após dia, dia após dia, dia após dia. Aí você chega aqui, ó, o Dudu está aqui quase sem voz, tentando fazer o sacrifício da manhã. Agora de manhã eu vi aqui. A congregação, conversando, entrando, saindo, montando coisa, entrando, saindo e conversando. Eu falei, Dudu, fala alto, virado para eles entenderem que nós já estamos em sacrifício da manhã. Já estamos em serviço. É a mesma coisa, 5 horas. Você vai... E é difícil, Léo, não tem microfone, não tem músico ajudando. Preparado. É na voz, ó, clamando, orando pela cidade, orando pelos enfermos, orando por nós, orando uns pelos outros. É isso que é sacrifício. Isso que é sacrifício. Mas a pessoa não quer. O que vai fazer? Não quer, os sacerdotes não querem. Não quer. Não querem. Eu sou obrigada a falar que não quer, porque é simples demais. Dá-lhes um talite para ir celebrar uma festa em algum lugar. Todo mundo quer ir tocar chofar ainda. Isso. Então você vê aqui que são um estabelecimento de justiça que eu e você deixamos de exercer. Nós deixamos de exercer a misericórdia. Vai lá comigo no capítulo de Isaías, no livro de Isaías, no capítulo 26. Porque nós vimos lá em Jeremias que o profeta, ele clama e ele denuncia porque ele está diante de uma nação que foi chamada para ser uma nação sacerdotal, irmãos, no capítulo 20 de Êxodo 19. Uma nação que foi chamada, nossa nação, a minha e sua. E nós estamos completamente inseridos aqui no capítulo 26, que você olha aí, ó, no verso 1 para você ver comigo. Vamos fazer a leitura aí. Porque havendo juízos de Elohim na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça, diz o profeta. Havendo juízos de Elohim, eu e você vamos aprender o quê? Justiça. Como é que eu posso estabelecer justiça lá fora se eu não quero nem exercer aqui dentro? Nem na minha casa, se eu não exerço nem a misericórdia. Ó, o capítulo 26 diz assim, naquele dia entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos. Aqui Elohim pôs a elevação por muros e antimuros. Abre as portas para que entre nela a nação justa. Por isso que ele colocou diante de nós uma porta. Mas presta atenção, por quem vai entrar nessa porta? Abre as portas que nela, entra nela a nação justa, diz o profeta. O que é uma nação justa? Aqui observa a verdade. Aqui, ó. A nação justa que observa a verdade. Ó, o verso 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti se você aplica justiça. Está vendo? Confia no Eterno perpetuamente, pois o Eterno Elohim é uma rocha eterna. Ele abate os que habitam em lugares sublimes
A cidade exaltada humilha. Por quê? Porque ele vai estabelecer justiça, e estabelecer justiça é equidade. Vai estabelecer o quê? Igualdade, irmãos. Olha aqui, ó. Eles abatem os que habitam em lugares sublimes. A cidade exaltada humilha, derruba até o chão e abate até o pó. O pé a pisa, aos pés dos aflitos e aos passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano, irmãos. Tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, o Eterno, te esperamos, no teu nome e na tua memória. Está cheio da nossa alma. Com a minha alma te desejo de noite, diz o profeta. Com o meu espírito está dentro de mim, madrugo a te buscar-te, de profeta. Olha o peso do profeta, de madrugada novamente a buscar. Quando os teus juízes reinam na terra, os moradores do mundo aprendem o quê? A retidão. Quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem sobre retidão. Ainda que mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade, e não atentam para a majestade do Eterno. Eterno, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo. O fogo reservado para os teus adversários o devorará. Eterno, tu nos darás paz. Tu fizeste para nós todas as nossas obras. O Eterno, nosso Elohim, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti somos lembrados do teu nome. Morrendo eles, se não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Tu os castigaste e destruíste e apagaste toda a sua memória, assim como vai fazer com Ameleque, assim como fez com Ameleque. Apagar toda a memória. Por quê? Por falta de aplicação de justiça. Verso 15 diz, tu, ó Eterno, aumentaste o povo, e te fizeste glorioso. Tu alargaste os confins da nação. Eterno, na angústia te buscaram. Vindo sobre eles a tua disciplina, derramaram a sua oração secreta. Está vendo? Ô, Léo, pode falar. Deixa eu estou interrompendo muito você. Mas não, fica à vontade. Eu estou aflita hoje aqui. Eu sei. Olha só, é no sacrifício da manhã que vocês precisam guardar isso no coração. Juntos, quando vale a pena você sair 2 dias da sua casa para você vir orar conosco. Porque, olha como Sandra, estou falando só eu, não estou falando congregação não. Estava no meu coração uma injustiça para com a minha nação. Concorda? Eu não sou brasileira, de identidade brasileira. Sim. Aí, foi a nação que te acolheu. Foi a nação que eu nasci, não é verdade? Então, eu estava ali, eu fico trabalhando espiritualmente, vendo toda a corrupção e vendo toda a injustiça do meu lado, e isso cria revolta no seu coração. Aí você não quer o quê? Honrar. Porque você vê só injustiça, injustiça sobre injustiça, né? Então, isso acontece com qualquer um de nós. Aí nós começamos a trabalhar com a história de levantar ali a bandeira de Israel. E eu estou aí trabalhando toda empolgada para levantar. Todos os que colaboraram da congregação. Quando foi quarta-feira, no sacrifício da tarde, eu já estava assim, bem mal. Por que eu não tenho nenhuma exaltação em mim pela revelação que o Espírito traz? Porque ela não é minha, ela é do Espírito e é unido com os meus irmãos que eu tenho entendimento. É vindo para o sacrifício. Eu me pus aqui num choro, eu estava orando por mim mesma. Eu estava chorando por mim mesma para que eu não pratique injustiça com a minha nação física. Aí Deus levanta a Lilian naquela madrugada. Lilian está sentadinha aqui. A olhar sobre essas questões que tem uma lei brasileira que exige. Mas eu não estou tratando de lei, não. Eu quero obedecer a palavra. Eu quero que Elohim fale comigo. Eu quero entender pela palavra. Aí a Lília começou a falar, aquele negócio veio no meu coração. Mais revolta ainda. Aí o Espírito me abate. Porque quando ele abate o homem, ele mata o homem, para ele poder falar.
Aí ele me levou lá em Mateus, no capítulo, nos levou Vamos lá em lá. Mateus, Mateus. no capítulo 22, com a questão do tributo. Espera um pouquinho, pastora. Vamos lá em Mateus. Com a questão do tributo. Capítulo 22. Capítulo 22. Olha aqui como é lindo o Espírito. Por isso que você Amém. precisa orar. Amém. E orar junto com seus irmãos. Eu já tinha feito a intercessão por mim mesma, pela congregação, porque através de mim a congregação poderia ficar mal falada. Concorda? Mas o que estava era no meu coração. Revolta é igual dos judeus. O que acontece aqui no capítulo 22? Israel tomada pelo governo romano. O tributo que se pagava aqui, se pagava a César. Então, olha você debaixo das mãos do opressor. Do opressor. E você tendo que pagar tributo a ele. Queria ou não queria revolta no coração de quem quer que seja. Olha aqui. Mas, então, se retirando os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Eles vão fazer uma prova a Yeshua, a Mashiach. Enviaram seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Elohim, segundo a verdade, e não dás preferência a ninguém, porque não consideras a aparência dos homens. Olha aí, dize-nos, pois que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a malícia deles, porque eles não eram filhos. Eles eram filhos desses pais aqui, desses fariseus aqui. Entendeu? Eles eram filhos não do Pai do céu, mas filhos dos mestres aqui. Jesus, conhecendo a malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Estes lhes apresentaram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta efígie, a inscrição? Ele está fazendo uma pergunta em cima de outra pergunta. Ele está fazendo. Ele de quem é? Ele está perguntando: não é de César? Essa é a prova. Essa é. Respondeu-lhe: de César. Então lhe diz: dai a César o que é de César, e a Elohim o que é de Elohim. Ouvindo isso, eles se maravilharam e, deixando, se retiraram. Então, o que está acontecendo aqui? Ele não exalta César, mas ele diz: de quem é a moeda? Não é desse homem que se diz Deus? Pois eu devolvo isso a ele. Devolve a ele. Isso. Pague ao país o que precisa ser pago. Isso. Aí volta em Mateus. Entendeu? Agora, com o filho, o que ele faz? Ó. O Eterno já tinha. O Chiquinho está lembrando essa semana. Foi mesmo. Mas a cabeça da pastora Sandra é a mais dura daqui de todos vocês. Então, olha aqui como é que ele fala com o filho. Olha no capítulo 17. Yeshua ensinando. 17, é 17? De Mateus? Olha, de Mateus. Olha aqui, para acabar o ensino. Agora ele vai providenciar o recurso, sem depender da nação, de nada, para pagar o tributo. Nós dependemos da nação para que nós erguemos esta casa? Não. Pois então, eu estava sendo, por isso que eu estou falando em toda a minha justiça, eu não consigo praticar justiça. Eu dependo da revelação e do ensinamento de Elohim. Por isso que é necessidade por do isso que eu sacrifício dependo do sacrifício diário. Depende. Senão eu não saberia. Ele ensina, olha aqui. Ele cura, ele liberta. Olha no capítulo 17, versículo 24. Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam o imposto das suas dracmas, e perguntaram: não paga vosso mestre as 2 dracmas? Respondeu-lhe ele: sim. E entrando em casa, Yeshua lhes antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os impostos ou o tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro: dos estranhos. Disse-lhe Yeshua: então os filhos estão isentos. Amém. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar. Eu só posso chorar. Lança um anzol. Tira o primeiro peixe que subir. E abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Por quê? Ele tinha que... A nação toda revoltada, com toda a opressão que vivia. E Yeshua vem e ensina ali o que fazer. Ele mesmo vai lá e diz, porque os filhos pagavam o tributo anual. O tributo do templo. Então aqui, depois de Yeshua,
No período de Yeshua, já havia César constituído o pagamento de tributo a Júpiter Capitolino, que era o deus deles, para imitar as coisas espirituais. Amém. Mas nós, por isso que nós lemos o texto 2 aos Coríntios, no capítulo 2, nós não somos falsificadores da palavra. Mas nós somos ensinadores dela. Amém, amém, Senhor. Então, o que eu estou dando a minha contribuição a vocês, amém. Que por favor entendam de sacrifícios da manhã e da tarde. Que é por eles que nós aprendemos a aplicação da justiça. Amém, é ali que a palavra nos fala. E não a nossa própria justiça. Amém. Nossa justiça é como trapos mazelas, de imundícia. das nossas questões. Amém. Eu seria injusta, a própria minha nação, que Verdade. eu digo amar, mas por causa das injustiças e da revolta que traz ao nosso coração, das coisas Amém. que acontecem no Brasil. Mas não é assim que diz a palavra. Amém. Não é assim que Yeshua ensina. Amém. Yeshua ensina, vai lá, tira um estátua da boca, anda mais 2 milhas com eles, para que eles possam se arrepender. Amém. Para que possa vir luz ao coração. Amém. Então vamos nós, com os nossos próprios braços, levantar mais não sei quantos quilos para erguer o mastro da mesma altura para a nossa nação. Amém. Não, eu faço por obediência à palavra. Amém, Eu não faço por exaltação a nada, mas para honrar o meu Elohim, aquele que eu digo amar. Amém, Senhor. Em nome de Yeshua, Pai, me perdoa. Amém, Senhor. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos Pelos meus colocar a tua próprios filha diante da pecados, tua presença, diante para que o Senhor de venha, ti. Senhor Deus, introduzir no teu coração o teu perdão e a tua misericórdia, Pai. Derrame sobre Amém, a tua filha Pai. tudo aquilo, Senhor Deus, que é necessário para que ela possa Amém, ter entendimento da tua palavra, Senhor. Que nós possamos Amém, ser cumpridores daquilo que o Senhor estabeleceu Amém, para nós. Pai. Que nós possamos ser o erguido, Amém. Senhor Deus, e no sacrifício, tanto da manhã Morremos como a no cada fim da tarde, dia, a cada nós possamos manhã, e deixar não lá a nossa estabelecemos natureza segundo carnal aquilo que nós queimando, achamos Senhor, ou em nome de pensamos. Yeshua, para que nós Mas possamos fazemos encontrar conforme a tua contigo vontade, e ouvir para de que ti a tu tua sejas palavra, Pai, em glorificado. nome de Yeshua, Pai. Em nome de Yeshua. Amém, Por isso que Pai. o profeta Isaías, aqui Amém, no capítulo Pai. 26, ele fala que há uma porta. Essa porta ele tem colocado diante de nós. Essa porta é para que entre a nação justa, que observa a verdade, que conserva em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti e confiar no Eterno perpetuamente. É nele que nós devemos confiar. É nele que nós temos que estabelecer todas as coisas. É nele que nós devemos nos fortificar e ter todo o entendimento da tua palavra. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer. Quando essa manhã nós nos encontramos diante da tua Torá, e como comunidade do Mashiach na tua presença, nós recebemos de ti toda a instrução necessária para que nós não venhamos, Senhor, a usar, Senhor Deus, de sabedoria humana, que nós não venhamos usar da sabedoria do nosso coração, mas que nós viemos colocar diante de ti todas as nossas mazelas, todas as nossas culpas, ó Pai, para que o Senhor venha nos perdoar, ó Pai, para que o Senhor venha estabelecer em nós a tua misericórdia, Pai, que o teu nome seja consagrado, que o teu nome seja manifestado, não somente por palavras, mas dentro dos nossos corações, através com ações e práticas, ó Pai, que nós possamos sim ser cumpridores, porque nós não somos, ó Pai, traidores da tua palavra, mas nós somos ensinadores, nós queremos aprender diretamente de ti e do teu Espírito. Ergue o teu nome em nosso meio, estabelece o teu querer em nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos alcançar uma estatura de varões e de varoas perfeita na tua presença. Que o teu nome seja glorificado, em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Feche teus olhos, encobre tua cabeça. Yevarehicha Adonai virish mirecha. Adonai palavelecha vironeca. Isa Adonai palavelecha viasemelecha shalom. Bishem Yeshua Hamashiach. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém, Senhor.